Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é o professor José Edmilson Júnior do canal Teológico. Estamos dando sequência aos nossos estudos na matéria de História do Cristianismo, nossos estudos teológicos. E agora eu quero fazer a abordagem aqui de dois temas muito importantes, temas fundamentais para entender o desenvolvimento da história tanto da Europa quanto do Império Bizantino e também do mundo islâmico, que está agora interagindo, está crescendo, se expandindo, né? E vai logo levar a conflitos muito sérios, muito importantes, tanto com os países europeus, né, sob a liderança da Igreja Católica, quanto também do Império Bizantino ou do Império Romano do Oriente, que ainda permanece, só que está sendo duramente pressionado, tá ok? Num primeiro momento, antes da situação das cruzadas que irão abordar, principalmente esse aspecto desse embate entre o mundo islâmico e o cristão, vamos analisar também, conforme está em tela, a questão do cisma. Haverá aquilo que é chamado no nosso material, inclusive, de grande cisma, que é quando haverá o chamado cativeiro babilônico do papado, quando o Papa vai entrar em linha de colisão com o rei Filipe da França. Este vai marchar contra o Papa, vai aprisioná-lo e ele vai morrer pouco tempo depois, mesmo tendo sido liberto, e vai haver uma sucessão de papas que serão eleitos na corte que será levada para Avignon. Então agora o papado foi deslocado de Roma para Avignon. Isso não vai se sustentar muito tempo. As lideranças em Roma vão rejeitar e vai haver então a sucessão de papas simultaneamente, né? Vai haver a eleição de papas tanto em Roma quanto em Avignon e outras situações mais que vamos analisar. Mas no primeiro momento queremos falar entre o cisma ocorrido entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa, tá? Então, o cristianismo no Ocidente, em Roma, e o cristianismo bizantino, em Constantinopla. Então, ao longo da história, houveram diversos desentendimentos e isso conduziu a um momento histórico no qual, quando o Papa se viu, o líder, né, da Igreja Católica do Ocidente, se viu na condição de ter muito poder e declarar-se de fato a autoridade máxima de toda a humanidade, colocando-se mesmo apenas abaixo de Deus, mas acima de quaisquer outros seres humanos, quer reis, príncipes ou outras autoridades eclesiásticas, isso levou a ter uma atitude hostil, tá certo? A atitude essa que na verdade já estava sendo cultivada ao longo de séculos, mas que conduziu a uma situação inaceitável de relacionamento entre essas lideranças, né? De modo que vieram ambas a se excomungarem, tá ok? Então você tem o mapa que está em tela, que é resultado dessa excomunhão mútua, quando o líder de Roma agora não reconhece mais a autoridade do patriarca de Constantinopla, simultaneamente esse também excomunga o líder de Roma. E aí você terá essa importante divisão do cristianismo. Divisão essa que vai perdurar durante séculos e na atualidade se fazem muitas negociações para um reatamento. Inclusive, eu dei mais uma lida a respeito das situações da atualidade. Você tem hoje um patriarca que se intitula o Patriarca de Constantinopla, mesmo sabendo que aquela que foi antigamente Constantinopla atualmente chama-se Istambul e está em poder dos turcos, ok? Então, com a ascensão do Império Otomano, que também se inclui dentro do grande grupo islâmico de povos, este povo, o povo otomano, diferente do árabe, tá? Diferente do persa, então, isso aí tem que se entender melhor. Inclusive depois a gente pode pensar em alguns estudos acerca do mundo árabe e da religião islâmica. Então, os otomanos, que deu origem aos povos turcos da atualidade, são um povo à parte, diferentemente de outros povos que integram o grande grupo islâmico, tá ok? Então, este povo avançando na sua hostilidade contra o Império Bizantino, chega ao ponto de fato, destruí-lo. Quando eles caem, então aquelas possessões que antigamente eram do Império Bizantino caem em poder dos otomanos, né? E os otomanos islâmicos impõem agora sua religião. Então, passado grande tempo histórico, os otomanos perdem na Primeira Guerra Mundial, parte do território é restituído às outras nações, como por exemplo a Grécia, que havia também caído em poder.
os otomanos, a Bulgária, a Romênia. Então esses países se veem livres agora da autoridade otomana, mas a cidade de Constantinopla permanece em poderio dos turcos, tá certo? Dos turcos que têm origem nos otomanos. Então a cidade de Constantinopla atualmente é a cidade de Istambul, mas existe um patriarcado que se considera o patriarca em linha de continuidade daquela autoridade que estava presente em Constantinopla. Inclusive é dito um patriarcado ecumênico, que reúne os outros demais patriarcados, as outras organizações de igrejas ortodoxas nacionais. Então você tem um patriarca ortodoxo da Grécia, outro da Ucrânia, outro da Rússia, outro da Armênia, da Geórgia. Então lugares históricos tradicionais que têm uma linha de continuidade, uma história secular prolongada. E você tem esses patriarcas representantes dessas igrejas locais. E esse patriarca se entende um patriarca ecumênico. Inclusive ele tem tanto tentado reunir esses patriarcados, né, num grupo, né, num grande grupo de comunhão, bem como tem tentado interagir com outras religiões e até restabelecer uma aliança com o papado latino, com o Papa de Roma. Então ele tem interagido aí com o Papa, e isso na verdade desagrada a alguns desses patriarcas, inclusive o patriarca de Moscou, que na atualidade é um dos mais influentes, que está tentando de fato alçar influência sobre os demais, ok? Com apoio do governo russo. Você tem um envolvimento do governo russo aproveitando toda essa profundidade histórica, né, do cristianismo em seu território, mesmo tendo sido duramente perseguido, né? Então o governo agora faz uma espécie de um aproveitamento de toda essa linha histórica. Então ele se aproxima, tá certo, dessa liderança, e essa liderança é então alçada aí ao poder de influência sobre as demais. Claro que ainda não totalmente aceito, mas está criando meios para isso, para de fato ser uma liderança influente em oposição ao chamado Patriarca de Constantinopla ou o Patriarcado Ecumênico de Constantinopla. Então você tem essa situação na qual este patriarca tenta estabelecer uma aliança, um diálogo com o Papa, e os outros patriarcados rejeitam esta atitude. Então é a situação, é parte da situação que a gente vê na atualidade, tá ok? Você tem o momento atual, e esta hostilidade entre o Papa e o Patriarca, ela tem início em pelo menos 1054, né? Aliás, ela teve o seu ponto culminante em 1054, se estende ao longo dos séculos. Mas antes de 1054 você já tem o desenvolvimento dessa hostilidade, o desenvolvimento desses desentendimentos. E é isso que a gente pretende estudar aqui nesta aula. Então que a gente vai ver um pouco mais, tanto acerca desse cisma entre o Ocidente e o Oriente, né, entre Roma e Constantinopla, como a gente vai ver também um pouco acerca das cruzadas, que são um importante movimento dentro da igreja, que agregou esses reinos sob a liderança dos papas, tá certo? Que promoveram essas ideias, com o apoio também dos mosteiros da Ordem de Cluny, e em determinado momento chegaram até a dominar o Império Bizantino. Então o Império Bizantino também se envolveu nas cruzadas, e em algum momento será até dominado por alguns movimentos cruzadistas que surgiram também tentando se impor sobre essa cristandade do Oriente, essa cristandade ortodoxa, tá ok? Na primeira análise, vamos fazer a leitura da obra O Cristianismo através dos séculos, né, conforme eu já havia falado, que ia trazer alguns conteúdos deste livro, que é muito interessante, muito importante, está organizado de uma forma muito didática, tá certo? Muito inteligente. Então vamos trazer uma leitura aqui no O Cristianismo através dos séculos, e depois eu vou acrescentar com alguns textos de minha autoria. Quando eu fiz a análise acerca da reforma, eu retrocedi um pouco para mostrar o ambiente pré-reforma. Inclusive falei das cruzadas e falei dessa questão, não do cisma entre católicos e ortodoxos, mas falei um pouco acerca do grande cisma. Então vamos ler um pouco acerca desses textos e dar continuidade, fazendo também análise de um estudo muito interessante. Aqui eu vou trazer 2 estudos que eu fiz na internet, tá? E os materiais vão estar disponíveis aí para vocês, né? As citações.
para dar a devida honra aí àqueles que produziram esses materiais e que ficaram excelentes. Acredito que vão nos trazer uma compreensão muito clara, muito didática acerca de como se deram tanto a questão do cisma, o desenvolvimento para o cisma, quanto a questão do desenvolvimento das cruzadas e o seu resultado, tá ok? Vamos primeiro para a obra O Cristianismo através dos séculos. Bom, vamos lá. A leitura está na página 179. O tópico diz a origem da Igreja Ortodoxa Grega, tá ok? Na obra O Cristianismo através dos séculos, uma história da Igreja Cristã, da editora Vida Nova. A Igreja do Oriente jamais conseguiu ser independente como era a do Ocidente. Isso conforme a gente já foi fazendo análise ao longo da nossa aula, tá ok? Desde o imperialismo eclesiástico, passando pela ascensão, né, do poder do papado latino, o poder do Papa na Europa, e agora estamos analisando aqui a partir da obra, tá certo, do Cristianismo através dos séculos. Primeiro porque estava diante dos olhos do imperador, no caso da Igreja do Oriente, né, a Igreja Ortodoxa Grega. Estava diante dos olhos do imperador. E segundo, porque tinha de competir com a tradição greco-romana da cultura que fora preservada no Oriente, ao tempo em que o Ocidente atravessava o caos cultural da Idade das Trevas. Após a queda do Império Romano, a Igreja no Ocidente não enfrentou nenhum grande rival político no trono imperial e ainda cresceu na luta que travou contra os problemas relacionados ao caos cultural que sucedeu à queda do Império. Então, isso conforme já vimos analisando, né, ao longo dessas aulas, você tem a discrepância dessas duas situações históricas, na qual a Igreja do Oriente, mesmo ficando sob a tutela daqueles que foram os sucessores desde Constantino, que para lá mudou a corte imperial, isso trouxe algumas vantagens, como por exemplo uma proteção direta sobre a estrutura eclesiástica que estava ali instalada. Só que por outro lado, esta mesma suposta proteção, na verdade uma proteção de fato, né, em alguns momentos foi também a sua limitadora do seu poder, a limitadora de sua influência, porque ali ele disputava forças com o próprio imperador, né, os próprios sucessores destes imperadores, e que muitas das vezes não estavam alinhados com a igreja. Em algumas circunstâncias até aderiram a certas heresias e causaram problemas para esses representantes da igreja local, que quando se opunham a essas lideranças eram terrivelmente massacrados, tá ok? Então você tem a igreja dividindo poder lado a lado com uma forte sucessão de imperadores que deram continuidade àquela administração que teve início com Constantino, tá ok? Enquanto no Ocidente você tem, como a gente já falou muitas vezes, aquele vácuo de poder. Inclusive alguns representantes do papado romano, quando buscaram algum auxílio também de Constantinopla, pagaram um alto preço por isso e viram a situação na qual estava submetida a Igreja do Oriente. Quando o imperador fornecia alguma ajuda aos papas, ele também, por outro lado, exigia total sujeição e exigia que todo o erário, né, toda a verba fosse destinada então à coroa imperial, que ia gerir então, a renda, né, ia com isso controlar a igreja, inclusive limitar o seu crescimento, limitar os seus projetos, o seu desenvolvimento, né? Então limitar o seu poder. Então os papas logo viram que tinham que rejeitar esse tipo de auxílio, né? Então eles passaram a interagir diretamente com as novas cortes que estavam surgindo e que haviam posto abaixo o grande Império Romano e que agora estavam sendo cristianizados. Então eles enfrentaram essa tarefa de enviar missionários, mesmo com toda a violência que sofreram, mesmo com todos os riscos, né, que foram expostos. Eles conseguiram vencer essa tarefa de enviar missionários para estes povos, começaram um processo de cristianização, e quando isso veio a trazer resultados, os resultados foram extraordinariamente benéficos, chegando aí num processo histórico até o poder, né, que foi acumulado pelos papas, como por exemplo
Inocêncio III, também Nicolau, que fez uso até de documentos falsos, né, para afirmar a sua autoridade. Mas Inocêncio III é sem dúvida o exemplo do poder acumulado no papado romano e a influência que a igreja conseguiu exercer sobre essas cortes desses povos bárbaros que foram agora cristianizados e receberam, né, esse elemento cultural transmitido pela Igreja Católica Romana. Então você tem o grande distanciamento histórico entre eles. Processos históricos muito discrepantes. Inclusive, que teve um âmbito muito limitador para a Igreja Ortodoxa do Oriente. As diferenças e causas da separação entre o Ocidente e o Oriente. Ao transferir sua capital para Constantinopla em 330, Constantino pavimentou a estrada da separação política e depois eclesiástica da Igreja em duas grandes seções. Teodósio deu a administração das porções oriental e ocidental do Império a diferentes chefes em 395. Então, desde lá já havia de fato uma separação. Não se entendiam como uma administração unida, né? Mas sim sempre administrações separadas. Com o colapso do Império Romano no Ocidente, na última parte do século V, essa divisão se realizou completamente. A Igreja no Oriente esteve sob a jurisdição do imperador, mas o Papa em Roma estava longe de ser submetido ao seu controle. Na ausência de controle político efetivo no Ocidente, o Papa tornou-se o líder temporal e espiritual. Vimos isso tanto na figura de Leão I quanto de Gregório o Grande, né? De fato, deixaram muito claro que o Papa estava extrapolando a alçada espiritual religiosa, estava de fato administrando, gerindo a situação política na região. E na verdade, foi necessário que assim o fizesse. Os imperadores, vamos lá, o Papa tornou-se líder temporal e espiritual em tempo de crise. Os imperadores eram quase papas no Oriente. E no Ocidente os papas eram quase imperadores. Interessante. Isso deu às duas igrejas uma perspectiva inteiramente diferente em relação ao poder temporal. O perfil intelectual do Ocidente também diferia do perfil do Oriente. O Ocidente latino era mais inclinado à consideração de assuntos práticos de administração e teve poucos problemas de formulação de uma teologia ortodoxa. A mente grega do Oriente se interessava mais pela solução de problemas teológicos em termos filosóficos. Então veja que cada um está tendendo para um lado. Enquanto um está adotando uma postura muito mais pragmática, voltada para o administrativo, para as questões práticas, uma vez que ele é gestor não somente, né, de questões da hierarquia eclesiástica ou da liturgia, mas ele é gestor da coisa pública, né? Gestor, né, de assuntos seculares, né? Tratando de negociar com invasores, tratando de organizar, né, as cidades, de administrar a lei, né? Então você tem de fato um governo que tende mais para o pragmático, enquanto no Oriente você tem uma tendência mais para o filosófico e o teológico, o especulativo. Então eles de fato deixavam a administração das coisas públicas ao imperador e a seus sucessores e a sua aristocracia, e eles cuidavam mais daquilo que era espiritual, né, e daquilo que era filosófico e teológico. Então vemos aí esses diferentes mundos, né, em que viveram essas duas diferentes gestões. A mente grega do Oriente se interessava mais pela solução de problemas teológicos em termos filosóficos. A maioria das controvérsias teológicas entre 325 e 451 surgiu no Oriente, mas os mesmos problemas provocaram poucas dificuldades em muitos casos no Ocidente. Outra diferença entre as duas igrejas gira em torno do celibato. O casamento dos clérigos abaixo da posição de bispo era permitido no Oriente, mas no Ocidente os clérigos não podiam contrair casamento. Os mesmos problemas surgiram em algumas ocasiões em relação ao uso da barba. Olha só, em questões tão triviais, né? Ao uso de barba, serem barbudos ou não. No Ocidente o sacerdote podia raspar a barba, mas no Oriente os clérigos tinham de mantê-la. E aí entra a questão de que no Oriente a questão é a obrigatoriedade da barba, né? E no Ocidente havia a permissão.
para se removê-la. E aí você entra também na absorção da cultura, né? Então o Ocidente está absorvendo parte da cultura dos povos com quem estão se relacionando. Então entra muito também dessa questão, né, dessa interação cultural, né? Cada um está interagindo com povos totalmente diferentes, com mentalidades diferentes, costumes, usos diferentes, né? Outra diferença entre as duas igrejas gira em torno do celibato, assim, que eu já li. No Ocidente, o sacerdote podia raspar a barba, mas no Oriente, os clérigos tinham de mantê-la. Além disso, o Ocidente destacava o uso do latim, enquanto as igrejas do Oriente usavam o grego. Isso ocasionalmente resultou em desentendimentos. Embora esses problemas e outros semelhantes possam parecer irrelevantes agora, agora foram de grande importância para as duas metades da igreja. Só entende irrelevante problemas como, por exemplo, a língua ou usos e costumes, aqueles que não entendem a conjuntura do estabelecimento de um poder, se ele vai manter-se centralizado, se ele vai se fragmentar. Ele só vai se manter centralizado se houverem entre os diferentes integrantes dessa organização, dessa instituição, coisas em comum. Se eles tiverem coisas em comum, eles se entendem integrantes de um mesmo grupo. Se eles tiverem coisas muito variadas, eles se entendem em grupos diferentes. Então, se em todas as igrejas do Ocidente, quer na França, na Alemanha, na Burgúndia, na Espanha, né, em Portugal, nas Ilhas Britânicas, se em todos eles fala-se o latim, realiza-se o mesmo tipo de missa e tem esses mesmos tipos de usos e costumes, eles são um grupo, mesmo estando em países diferentes. E às vezes estando até em antagonismo, devido a estarem ligados, né, à política interna desses países. Mas eles se entendem um grupo. Agora, se em cada lugar permite-se a adoção de costumes que os fazem aproximar da cultura local e diferenciar-se como grupo, eles facilmente vão se desintegrar, vão se separar, vão se fragmentar. Porque eles não se enxergam como um grupo coeso, um grupo que está unido, que está unificado. Tá ok? Então isso é fundamental. E aí quando a Igreja Católica percebeu isso, tratou de unificar, obrigar mesmo essa unificação, tanto na questão da língua, todo clérigo usa só o latim, não interessa onde esteja, não interessa a língua local, ele usa o latim. E a missa tem esta forma. Então a missa foi dado a ela esse formato e ela segue em todos os lugares a mesma forma. E assim você tem a coesão dentro desse grupo. Só assim eles puderam manter essa coesão. Olha só. O sacerdote podia, isso aqui eu já li. Desentendimento, tá ok. As duas igrejas diferiam ainda em matérias teológicas. Em 867, Fócio, o patriarca no Oriente, acusou Nicolau I e a igreja do Ocidente de heresia, porque o Ocidente colocara a cláusula da filioque, e do filho, que o Espírito provém do Pai e do Filho, a cláusula filioque. Então eles acrescentaram isso ao credo, né? E isso para a mentalidade grega ortodoxa era uma heresia. Eles não conseguiam justificar essa ideia de que o Espírito provém do Pai e do Filho, enquanto para o Ocidente isso foi uma demanda que era necessário se incluir. Isso foi imposto pelo seu poder, tá certo? Pela sua força. Então essa inclusão teológica deu-se pela sua força. A sua força política fez com que eles mantivessem esta inclusão, mas a mente do cristianismo ortodoxo grego não admitia isso, não aceitava e julgou isso de fato ser uma heresia. Vamos lá. E a igreja do Ocidente de heresia porque o Ocidente colocará a cláusula filioque no texto do credo niceno. No Ocidente, os teólogos aceitavam a procedência do Espírito como vindo do Filho. O Oriente não aceitava essa interpretação. Então, uma série de controvérsias exasperou as relações entre o Oriente e o Ocidente. Com cada disputa, a hostilidade se acentuava. E aí você tem desentendimentos devido à língua, devido à cultura, devido ao pensamento, à teologia, à administração. Aí você vai vendo que de fato se consolida a ideia de que eles não têm nada a ver um com o outro. Então torna-se uma consequência, né? A total separação. Com cada disputa, a hostilidade se acentuava. Em meados do século II,
o problema da data da celebração da Páscoa contribuiu para prejudicar as relações entre as duas metades da Igreja. Veja capítulo 8, página 88. Diferenças de opinião em relação a essa questão sempre tornaram difíceis as relações entre os dois grupos. A controvérsia iconoclasta, e aí a gente já discutiu também acerca disso, que no Oriente adotava-se o costume de ter representações dos apóstolos e de figuras importantes da Sagrada Escritura apenas como murais, né? Então eram figuras bidimensionais, né? Figuras que apenas estavam representadas em afrescos, tá, ok? Enquanto que no Ocidente adotava-se a construção de estátuas para representar essas figuras, as quais se prestava algum tipo de... eles não admitiam que fosse um culto, uma reverência, né? Mas sim apenas aliás, não um culto, uma adoração, mas apenas uma reverência. Então acreditava-se que prestava-se apenas reverência, apesar que na mentalidade da população era sim um culto. O povo de fato adorava aquelas representações, aquelas imagens. A controvérsia iconoclasta na Igreja Oriental no século 7 e 9 provocou muitos sentimentos hostis. Em 726, Leão III, como imperador do Oriente, proibiu qualquer genuflexão diante de esculturas ou imagens. Em 739, ordenou que tudo, exceto a Bíblia, fosse removido das igrejas e destruído para limitar o poder dos monges e para refutar as acusações de idolatria feitas pelos muçulmanos. E aí você tem, eles têm no encalço deles um grupo religioso que surge com muita força e que rejeita qualquer tipo de veneração a imagens de escultura. Então isso causa também pressão neles. Então, em algum momento a consciência deles se viu acusada por muitos desses argumentadores islâmicos que os acusavam de serem idólatras, né, de fato serem pessoas que se prostravam diante de imagens como quaisquer pagãos que erigiam imagens a seus falsos deuses e veneravam essas imagens. Então eles, com esses críticos, né, no encalço deles, também rejeitaram de uma forma cada vez mais profunda a produção dessas estátuas. E aí você tem essa atitude também, né, essa postura também dos iconoclastas, né? Vamos lá. Exceto a Bíblia, essa tentativa de revivamento laico na Igreja Oriental gerou a clara oposição entre o clero paroquial e o clero monástico. No Ocidente, o Papa e até mesmo o Imperador Carlos Magno colocaram-se a favor do uso de símbolos visíveis da realidade divina. Essa interferência do Ocidente nos negócios da Igreja do Oriente aumentou o antagonismo entre as duas facções. A Igreja no Ocidente continuou a usar imagens e esculturas no culto. A Igreja no Oriente, entretanto, eliminou as esculturas, mas conservou os ícones, geralmente imagens de Cristo, as quais se devia reverenciar, mas não cultuar. Atitude que se deve a Deus somente. Aí o próprio autor aqui também já dá a alfinetada dele, né? Que nenhuma dessas atitudes é aceitável, porque apenas Deus deve ser adorado ou reverenciado. O povo do Oriente ressentiu-se bastante da tentativa do Papa Nicolau I, em meados do século IX, de interferir na nomeação do patriarca da Igreja do Oriente, embora tenha sido justificado por razões morais. Apesar de mal sucedido, sua interferência intensificou as más relações entre as duas igrejas. Uma vez que muitos no Oriente achavam ser isso um assunto exclusivo do Oriente, né, daqueles integrantes daquele grupo, da Igreja Bizantina, né, da Igreja do Oriente, Igreja Ortodoxa, intensificando assim as disputas entre as duas igrejas. O cisma de 1054. Em 1054, todas essas diferenças e todos esses antagonismos centralizaram-se em torno daquilo que parecia ser um problema menor. Miguel Cerulário, patriarca de Constantinopla, entre 1043 e 1059, condenou a Igreja do Ocidente pelo uso do pão
do pão não levedado na Eucaristia. Pelo uso do pão não levedado na Eucaristia. Esse uso era uma prática que se disseminara no Ocidente e a partir do século IX, o Papa Leão IX enviou o cardeal Humberto, já falamos acerca dele na aula passada. Então você tem aí Bruno de Tula, tá certo? Que era primo do imperador Henrique III, tá certo? Do Sacro Império. Ele apoiado, né, pelo imperador, mas juntamente com Humberto e com aquele que veio a ser Gregório VII, tá certo? Esqueço agora o nome dele, Hildebrando, e juntamente com Hildebrando, peregrinou para Roma, foi aceito, foi aclamado pelo povo, então subiu ao papado como Leão IX. E agora você tem a situação na qual Humberto, um desses monges que estava junto com ele, que era inclusive o mais temperamental, o mais sanguíneo entre eles, foi enviado como representante até a corte, né, até a jurisdição da Igreja Ortodoxa bizantina, e foi negociar com o imperador um meio de aplacar, né, de fazer com que o patriarca, né, se contivesse aí nas suas iniciativas contra o papado, iniciativas contra a doutrina, né, da Igreja Católica, e isso não teve um bom efeito, não teve um bom resultado e resultou, né, na excomunhão, na simultânea excomunhão entre eles. Vamos lá. Então ele fala